Olá, eu sou a Lígia Baleiro e este é o episódio número 7 do Casulo, um podcast para quem busca desenvolvimento pessoal, mas não aguenta mais o coach da mente milionária, nem o jovem místico. Aqui, de forma leve e simplificada, eu te explico como o seu cérebro funciona para que você consiga gerenciar melhor os seus pensamentos e executar mais do que você deseja sem se auto-sabotar. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que me ajuda muito a gerenciar o meu perfeccionismo e ela é a ação massiva. Antes de começarmos o nosso tema de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura desse podcast. Eu não sei se vocês se deram conta, mas os temas, eles nunca terminam em si mesmos. Os tópicos daqui são como highlights de determinado tema, e um episódio sempre vai ter informação complementar ao outro. Quanto mais você escutar, mais vai conseguir conectar os temas entre si, porque as ferramentas e as informações sobre desenvolvimento pessoal e neurociência são infinitas, e sobre a mesma coisa, como o nosso cérebro funciona e como aprender a lidar com ele. Quanto mais os episódios forem avançando e mais você for ouvindo, maior a conexão entre os episódios você vai conseguir fazer. Mas vamos para o tema de hoje, que é a ação massiva. Ação massiva é quando a gente não para de agir até conseguir o objetivo que a gente quer. Ah, Lígia, mas é só isso? É só isso, entre aspas. Agora me respondam, quantos de vocês pararam de agir e desistiram do objetivo no primeiro obstáculo? Aquela reeducação alimentar, aquele exercícios físicos, aquele projeto que você queria tanto. Quanto você seguiu agindo até chegar no seu objetivo? Vamos pensar no seguinte exemplo. Você precisa ir ao banco. Ir ao banco é o seu objetivo. Vamos dizer que você vai de carro. No caminho, você encontra vários sinais vermelhos. Vai ter que esperar. Depois, você precisa encontrar um lugar para estacionar. Depois, você tem que pegar a fila. Para chegar ao seu objetivo de pagar um boleto, você encontra muitos obstáculos. Mas você não deixa de pagar o boleto porque você não faz esses obstáculos significarem nada sobre você. Ah, esse sinal vermelho, olha como eu sou péssima em pagar boletos. E essa fila, nossa, eu não sei mesmo pagar boletos. Você não pensa nada disso, você pode achar um saco, mas você só continua avançando, faz o que precisa ser feito, paga o boleto e cumpre o seu objetivo. Para chegar a qualquer outra meta que você queira, é exatamente isso que você precisa fazer. Continuar avançando sem fazer que as falhas, os obstáculos que apareçam, signifiquem que você não é boa naquilo. A maioria de nós, no primeiro sinal vermelho, para de avançar. Ou volta lá para a mentalidade tudo ou nada, da ilusão perfeccionista. Se não for perfeito, sem obstáculos, então não será. Eu não estou tendo nenhum resultado, vou desistir. Mas será que esse eu não estou tendo resultado significa realmente que você não está avançando ou é você pensando que ainda não foi do nada para o tudo em uma semana? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você lançou um produto e pensou que 100 pessoas iam comprar, mas só 10 compraram. Eu vejo isso o tempo todo acontecer na internet, seja com produto lançado ou com conta do Instagram que as pessoas lançam e acham que do dia para a noite vão ter milhares de seguidores. Então você lança o seu produto, você coloca o seu coração, a sua alma nele, você tenta vender e ninguém compra, ok? Aí você fica desanimado, pensando que o seu produto não é bom, que ninguém está interessado, que o mercado está saturado e vem aquela sensação de fundo do poço. E aí é que a maioria das pessoas desiste. Só que esse fundo do poço não é nada mais do que o primeiro sinal vermelho. Se você estiver disposta a sentir essas emoções e pensar que essa é a fila do banco que você tem que enfrentar, e depois disso você vai ter que criar outra estratégia e continuar agindo. Você sabe que o pior que pode acontecer é uma emoção, e não existe emoção que você não aguente sentir. De humilhação a medo, não existe emoção que a gente não possa aguentar. Afinal, nós somos desenhados para sentir emoções. O grande problema é que a gente resiste a emoções. E isso é o que gera ansiedade, por exemplo. Mas isso é tema para um outro episódio. Então, normalmente a gente tenta algo uma vez
E se não sai tudo como a gente pensa, nós largamos mão e não fazemos mais. Nós partimos para outro objetivo que vai ser abandonado logo mais adiante. A ação massiva é a capacidade da gente antecipar que falhas vão acontecer e ser capaz de falhar e continuar agindo e falhar de novo e tentar outra estratégia e falhar e seguir até conseguir o resultado que a gente quer. A gente escuta muito aquela frase dos coaches da mente milionária: falhar não é uma opção. E é claro que é uma opção. Se você quer chegar ao resultado que você deseja, você vai ter que se permitir falhar pra caceta. Dizer que falhar não é uma opção ainda aumenta a pressão em pensar como você vai conseguir chegar lá sem ter que passar pelas falhas que são inevitáveis. E aí o que acontece? A paralisação e a procrastinação. Porque é impossível chegar longe só acertando. Gente, escrevam isso. Ninguém chega longe nos seus objetivos só acertando. A maioria das pessoas tem o seguinte pensamento: o que eu preciso fazer para que eu tenha sucesso com o meu projeto ou objetivo? Qual é a estratégia certa? Qual é o caminho certo? Qual é o jeito certo de fazer para ter êxito? A gente não quer fazer nada e estar errado. Já perceberam? Isso pode ter vindo da família, que só elogiava se você fosse uma criança, entre aspas, certinha. Ou das trocentas revistas capricho que você leu na adolescência. Só você pode saber de onde veio. Mas quer saber? Importa pouco de onde veio e muito o que você vai fazer agora que você é adulta. Nós somos muito bons em que nos digam exatamente o que a gente tem que fazer, e se a gente fizer exatamente do jeito que nos disseram, então nós vamos ganhar 5 estrelas. A gente quer sair daqui e chegar ao resultado, porque lá no lugar onde vivem os resultados é melhor do que aqui. A gente tem essa ilusão, mas a gente quer chegar lá naquele lugar sem viver o caminho. E nós sempre queremos escolher o caminho certo e não passar pelo caminho errado. Então nos ensinam que o caminho errado vai levar à falha, ao fracasso. A gente já falou sobre isso lá no primeiro episódio sobre Meta Impossível, de como nós vivemos nessa cultura de que quer mostrar a perfeição o tempo todo e não vê a falha como um passo inevitável para o resultado que você quer. Vou repetir, a falha é um passo inevitável para o resultado que você quer. E o mais importante desse episódio é você entender a diferença da ação massiva e da ação passiva. Muitas de nós pensamos que nós estamos agindo quando, na verdade, nós estamos caindo no pântano da ação passiva. A ação massiva tem a ver com criação e a ação passiva tem a ver com consumo. Só a ação massiva, a criação, vai te fazer chegar na sua meta. Quando você estiver tomando uma ação, você precisa se perguntar: eu estou criando ou eu estou consumindo? Você pode fazer uma aula sobre o tema da sua meta. Você pode conversar sobre esse tema da sua meta. Você pode ler 10 livros sobre o assunto. Pode fazer 3 cursos. Tudo isso é ação passiva. Você está consumindo. Você sente como se você estivesse agindo, mas tudo que você está fazendo é consumir. É uma ação apenas intelectual. Você ainda está pensando sobre fazer. Pensar sobre empreender não é empreender. Pensar sobre melhorar a alimentação não é melhorar a alimentação. O perfeccionista ele pode se esconder atrás da ação passiva o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia: é mais fácil ser um crítico do que um criador. Por que é tão difícil agir e criar? Porque o nosso cérebro primitivo quer fazer o que ele já conhece e economizar energia. Então ele naturalmente quer se esconder e evitar que você esteja em perigo. Ele naturalmente vai buscar o conforto. Ele não quer agir se existe a possibilidade de falhar. Se falhar para você significa ser humilhada e rejeitada. Então como mudar esse padrão? Fazendo o gerenciamento de pensamento e descobrindo qual pensamento você está tendo cujo resultado é a falta de ação. O que você teria que estar pensando para agir? Será que você teria que ressignificar o que falhar significa? Você pode substituir qualquer pensamento que diga: se você falhar, vai ser a prova de que você é incompetente e sem valor, pelo pensamento de que se você ainda não conseguiu, é porque você ainda precisa agir. Ou a falha é o caminho inevitável para conquistar o objetivo. Essa ficou bem coach, né? Se você errou, bom, errou.
Já sabe que não funciona, vai tentar de outra forma. Na ação massiva, o seu erro não significa nada demais, apenas soma como informação para você continuar agindo. Você não precisa se preocupar se está certo ou errado. Que nem ir pagar boleto no banco. Putz, peguei fila, que saco. É isso aí, vamos enfrentar e seguir caminhando. Agora eu queria voltar um pouco no que eu falei lá atrás, da gente sempre querer saber o porquê da gente ser como a gente é. A gente sempre quer saber de onde veio. Existe essa ideia de que se a gente descobrir de onde veio o nosso comportamento, vai acontecer o milagre da resolução e nós não vamos mais ser daquele jeito. Existe a ideia de que insights produzem transformações, que se você entender de onde vêm os seus padrões de pensamentos, isso vai resolver os seus problemas. Só que muitas de nós fazemos terapia e sabemos que isso não é verdade. Teu insight é uma parte fundamental, mas não é igual transformação. Seria ótimo que só de ter essa revelação que muitas vezes nós temos em conectar o nosso comportamento atual com algo que nos aconteceu no passado, resolvesse o problema. Mas não funciona assim. Sozinho, o insight não cria transformação. A verdade é que descobrir de onde veio o famoso "porque eu sou assim" não resolve o como eu vou ser diferente. Você pode passar a vida inteira buscando a resposta de todos os porquês, sem descobrir o como de nada. Depois de você ter o insight, a origem do pensamento que você tem agora passa a não importar. O que importa é se você vai mudá-lo ou não. E é por isso que no Casulo nós não estamos preocupadas em falar sobre o seu passado, mas nós somos super focadas em olhar para o futuro, em descobrir os pensamentos que você está tendo agora, de onde vem, sim, mas com foco em fazer um gerenciamento para trocá-los por outros. O que cria transformação é a aplicação. Descobrir que você é perfeccionista não te torna um ex-perfeccionista. Saber que o antídoto contra o perfeccionismo é a ação massiva não te torna um ex-perfeccionista. É a aplicação desse conhecimento que vai fazer isso. Fazer o diário de fluxo da consciência e gerenciamento de pensamentos é o que vai criar a transformação. Agir massivamente é o que vai criar a transformação. Então, por exemplo, eu passei muito tempo olhando para o passado para buscar a resposta de como eu lido com o dinheiro. Esse foi um big issue na minha vida e eu sempre falo disso. Eu repassei a minha história milhões de vezes em busca de insights que me trouxessem alguma transformação. A verdade é que olhando para a minha história, eu encontrei muitos insights. E o que acontecia? Eu pensava que eu ainda não tinha encontrado o insight certo, porque nenhum insight dos que eu tinha tido tinha me transformado. Mas olha só, o que me transformou foi entender que o meu passado não define o meu futuro. Não importa quem eu tenha sido até agora. Independente do porquê, eu tenho capacidade de ser outra coisa. E foi assim que eu criei a imersão do Casulo. Louco, né? Ou seja, em um insight que eu tive, eu criei um processo aplicável para mim mesma, que hoje eu compartilho com vocês. E outro dia, eu recebi uma mensagem que falava sobre o Casulo ser um lugar de conforto. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu vou ter que discordar. Casulo é o lugar onde a transformação acontece, onde você se desconstrói, você entra uma coisa e sai outra. Não consigo ver de que maneira este processo pode ser confortável. Casulo é o lugar onde você abraça o desconforto necessário para você se tornar quem você quer ser. Se você gostou desse conteúdo, você precisa conhecer a Imersão do Casulo, um programa que te ajuda a viver uma vida com mais intenção. Lá, nós pegamos todo esse conteúdo e levamos à prática. Para saber mais, é só entrar no site ligiabaleiro.com. Um abraço e até a próxima semana.